olhava e falava, realmente o bloqueio dela é esse. Eu comecei a ver que pessoas que não têm pais, que não têm a figura paterna principalmente, em casa, são pessoas mais frágeis. Inclusive o próximo dia dos pais está chegando e eu vou passar esse próximo dia, eu vou passar pelo menos por 1 hora com os meus filhos na porta de um presídio. E eu vou sentar com eles na calçada e vou mostrar para eles. Tá vendo esse aqui? Hoje é dia dos pais. Você não tá vendo ninguém aqui na calçada. Você não tá vendo ninguém entrando. Você não tá vendo absolutamente. Hoje é dia dos pais. O que os pais deveriam fazer? Vir aqui ver os seus filhos. Você sabe por que você não tá vendo eles aqui, filhos? É porque, na verdade, eles não têm pais. E se tiverem pais, esses pais não deram atenção para os seus filhos no tempo oportuno. E acontece que eu vou voltar no próximo ano e vou mostrar o Dia das Mães. No Dia das Mães, se tiver 5.000 presidiários num complexo prisional, aparece 5.500 mães. Mas no Dia dos Pais, se tiver 5.000 presidiários, não aparece nem 50 pais. O que significa isso? Eu descobri que um dos maiores fatores que gera delinquência é não sentar à mesa com seus filhos. Hoje eu estava numa grande reunião, sentado com pessoas, e eu estava gostando da reunião, eu queria ficar até agora sentado na reunião, mas deu o horário do almoço. Sabe o que eu faço? Pode ser milhões, bilhão, tô nem aí. Eu levanto e vou almoçar. Cheguei na minha casa hoje, estava todo mundo sentado à mesa, eu fui o último a sentar. E eu percebi algo. Eu não abro mão de sentar com esses caras. Se eles quiserem ser o terror, vai ser problema deles, mas nunca por conta da minha paternidade. Esse é um dos maiores bloqueios que existe. O que eu quero que você entenda é que quando você descobre esses bloqueios, você tem que instalar um negócio dentro de você. O que você precisa instalar é nojo. Eu quero que você escreva assim, ó, nojo de bloqueios. Porque se você não tiver nojo, você não vai conseguir multiplicar com o fenótipo. Você não vai conseguir multiplicar com a circunstância que acontece. O genótipo é a base, o fenótipo é as atividades intencionais. É chocar esses dois. A gente precisa chocar um como base, o outro como estrutura e o outro como cobertura, que é a atividade intencional. Então que fique claro uma coisa, vou falar dos bloqueios agora. Eu quero que você sinta. Se você sentir que esse bloqueio é seu, você vai escrever. Pablo, esse bloqueio é meu, então eu vou cuidar dele. Mas esse bloqueio é seu, você vai jogar ele fora. Você vai ressignificar. Eu quero que você entenda o seguinte, tem que ter nojo de bloqueio. Presta atenção. Primeiro bloqueio. Autoimagem. O que é autoimagem? É um espelho. Pablo, o que é o espelho? É o que outra imagem e semelhança fala a seu respeito. Olha que louco. É a forma que você se vê, mas como que construiu a autoimagem? Foi as falas que você ouviu de outras pessoas, as que você confia. O que elas falaram a seu respeito? A autoimagem é a forma que eu me vejo, mas ela foi construída pelas pessoas que eu confio. As pessoas que estavam comigo durante o meu crescimento. Então entenda uma coisa poderosa. Se você mudar o jeito que você se vê, vários outros bloqueios vão ficar abalados. O que vai acontecer se você mudar o jeito que você se vê? Vários outros bloqueios vão deixar de existir. A autoimagem, então, é um bloqueio que eu me vejo sempre inferior. Eu vi alguém falando assim, complexo de inferioridade. Esse complexo é um filho da autoimagem. A autoimagem é um bloqueio. Bloqueio de autoimagem. O que é o complexo de inferioridade? Achar que você é menor do que aquilo que Deus chamou você. Segundo bloqueio é a escassez. Escassez, ela é nobre, né? A escassez. Eu quero que você entenda que a escassez, ela tem um efeito. O efeito da escassez é, se eu trabalho para os outros, dá tudo certo. Só que se eu faço sozinho, vai dar tudo errado. Eu tenho dinheiro, mas morro de medo de acabar com o dinheiro. Estou endividado, eu fico com medo de fazer mais dívida. Estou normal, vou ficar ruim. Escassez é um negócio corrosivo. Pensa num ácido bem corrosivo que as pessoas, elas usam, aplicam em algum lugar e começa a corroer completamente. A escassez, ela vai te deixar maluco. Por quê? Porque ela nunca te deixa em paz. E assim como os bloqueios, tem 3 pessoas que eu quero falar agora. Da inteligência artificial, que é uma pessoa digital. Eu quero falar dos bloqueios, que parece uma pessoa autônoma dentro da sua cabeça. E eu quero falar da terceira, que é você. Das 3, uma não prospera, 2 prosperam. Quais são elas? A inteligência artificial, ela tem um aprendizado autônomo, ela prospera. Se até a inteligência artificial prospera, imagina quem que governa sobre todas as coisas. Por que não prospera? Bloqueio emocional, prospera. Uma coisa é quando você ganha um bloqueio quando você é criança. Quando você está com 40 anos, virou um Frankenstein gigantesco, virou um Golias dentro da sua cabeça. E eu ouso falar que é um Golias, que você é um Davi, você vai com simplicidade derrubar esse Golias. Então presta atenção. Se esse é o Golias, precisa de derrubar ele. Derruba com uma simples pedra, mas tem que ter ousadia. Esse bloqueio de autoimagem, ele vai danificar muitas outras bases em relação ao que você pensa. Mas esse aqui de escassez vai fazer você afundar nas dívidas, vai fazer você perder o que tem, vai fazer você nunca ser livre. A escassez parece o seguinte, nunca tem combustível para chegar no lugar, nunca tem voz para falar o que precisa, nunca tem alegria para desfrutar. Olha só, você não está entendendo. A escassez, quando você está nas suas férias, você tem uma escassez. Aí você entra no desfrute,
acontece uma coisa poderosa com você. Você não consegue desfrutar, porque se você tem um dia para desfrutar, parece que não tem nada para desfrutar. Você tem umas férias de 10 dias, a escassez não te deixa desfrutar. É assustador esse bloqueio. Essa escassez, ela vai tirar você da rota da prosperidade. Prosperidade não é dinheiro. Quero ver todo mundo escrevendo aí, apertando like. Prosperidade não é dinheiro. Prosperidade é crescer. O que significa prosperidade? Crescer. Quando estou crescendo, sou próspero. Só que existe um momento da prosperidade que tem que fazer podas. Existem árvores que perdem força e as pessoas não entendem isso. Perdem força porque não faz poda. E aí as pessoas acham que prosperar é sempre ficar carregado e crescendo. Não é, tem hora que tem que podar. Quando você poda, ganha mais força. Só que quem é escasso morre de medo de perder posição. Essa pessoa, ela morre de medo de alguém passar ela na empresa. Ela morre de medo de tomar certas decisões. Tudo por conta de quê? Escassez. Quem tem escassez, escreve assim, ó. Eu tenho escassez. Na verdade, escreve do jeito forte, do jeito certo, do jeito apropriado emocionalmente é. Eu tinha, que agora o Pablo acabou de me falar, e agora eu entendi, e agora esse negócio vai começar a ficar para trás, que eu vou bater na cara desse bloqueio. Escreve, eu tinha escassez. Quando você tem esse negócio, você reforça o padrão. Então não fale eu tenho, você vai falar eu tinha. O que vai acontecer? Você não consegue passar no posto de gasolina sem olhar o preço. Você olha todos os preços de todos os postos. Pablo, mas eu tinha que olhar para colocar no lugar mais barato. Não, você tem que concentrar sua energia na geração de receita e não em despesa. Você tem que concentrar sua pressão inteira em custo e não em despesa. Despesa você tem que ter uma coisa que chama despesa zero, você tem que baixar ela inteira. Tudo que não te dá retorno tem que ser zerado. Agora tem uma outra coisa, necessidade de aprovação. Esse aqui para mim é terrível. Necessidade de aprovação. A necessidade de aprovação é o seguinte, é um bloqueio que começa geralmente com o pai, com a avó ou com o professor ou alguém que tinha autoridade sobre a sua vida quando você era criança. Qual que é a figura da pessoa que aparece quando você quer fazer algo e ninguém deixa? É a figura de uma pessoa. Que pessoa é essa? É uma pessoa que é centralizadora. Pablo, é a minha mãe essa pessoa. Você vai ter que romper com ela. Pablo é meu pai. Pablo é meu patrão. Tem gente que não tem coragem de pedir conta porque o patrão não deixa. Se o patrão não aprovar, ele fica lá mais 10 anos. Cuidado, viu, com os P's, os programadores do seu cérebro. Primeiro é seu pai, depois professor, depois político, pastores, padres. Aí você fala, você tá de brincadeira, todo mundo com o P. Você tem que entender o seguinte, na sua formação, pessoas importantes podem virar o centro da aprovação. O que são essas pessoas? São as pessoas que têm autoridade. Um parente mais velho, um primo, né, que é parente, um político, um professor, seu pai. Lembra que essa figura da paternidade envolve a mãe também. Eles são programadores. O que acontece? Quando você descobre que esses caras, que são programadores, eles podem arregaçar sua mente, ou eles podem desprogramar sua mente. O dia que eu percebi isso, eu passei mal. Os programadores do ser humano. Muito cuidado com os programadores, porque eles vão programar você e isso vai ser um grande problema na sua vida.